chegamos aqui na empresa onde nós vamos pegar o carro que a gente vai passar essa temporada na Austrália. A gente resolveu pegar um 4x4 com barraca de teto, fogãozinho, geladeira, pra gente ficar bem tranquilo se caso precisar acampar, né? A gente não sabe pra onde a gente tá indo. Nossa proposta é não ficar nas cidades grandes, né? Então a gente tinha que arrumar um carro com o mínimo de estrutura e a gente não estava disposto a embarcar num motorhome, porque o motorhome é muito pesado e te limita muito aqui, né? Então é uma longa mistura de informações que a gente tem que passar, que tudo se conecta, né? Inclusive com o nosso carro no Brasil. Então nada mais coerente do que a gente escolher um setup que seja razoavelmente parecido com o nosso, né? Visto que a gente não curte essa onda de motorhome, né? De ficar preso nos lugares, de ter dificuldade para acessar lugares, principalmente no off-road, né? Então não é a nossa proposta, né? Nossas viagens são híbridas, com acampamentos e também com hotéis e pousadas. Então a gente acabou optando por ir atrás de um veículo razoavelmente parecido, né? Levado aí as devidas proporções, né? Os recursos e os valores também. A Austrália é um país muito caro, então a gente resolveu ir atrás de um setup parecido com o que a gente usava. E assim fizemos, né? Então, inicialmente, essa viagem para a Austrália, o plano era uma viagem curta, né? Para gastar o mínimo possível e a gente visitar o nosso projeto. Então seria uma viagem assim, daqui de casa, direto para Brisbane, né? E passar lá uns 3, 4, 5 dias para acompanhar e tratar de negócios por lá e depois organizar aí o envio, né? A gente ainda teria que mexer com muita coisa, inclusive container, cruzar o oceano e tudo mais. E de repente, né, como todas as viagens a gente acaba fazendo, eu e a Isabela a gente faz muito isso, né, muda muitos planos, troca aqui, troca ali. A Isabela resolveu aumentar a viagem e eu embarquei nessa onda dela e a gente falou, não, vamos antes que a gente consegue fazer alguma coisa interessante por lá. E aí é que você cai no abismo australiano, né? Um lugar espetacular, né, com possibilidades infinitas, e nesse exato momento ali, pegando o veículo, né, que a gente alugou, a cabeça estava assim completamente baratinada. A gente não tinha um plano concreto de viagem, né? A gente tinha outros planos, para ser mais sincero, e que no decorrer aí dessa série vão ser alterados e vai dar para vocês acompanharem, mas é isso. Pegamos um carro e tentamos simular algo parecido com o nosso setup aqui do Brasil e vamos ver que bicho que vai dar. Primeira vez que eu vou sentar do lado esquerdo como o Zequinha, né? Maurício vai dirigir do lado direito. Tá preocupado, Maurício? Claro, né? Vamos ver como vai ser. Tudo errado. Já fizemos algumas cagadinhas. Foi dar a seta, ligou o limpador. Ai, cara, tá muito engraçado isso aqui. Eu tô agoniada. É muito esquisito ficar do lado esquerdo. E pra você, Maurício, quais são as suas primeiras impressões? Não tem. Não tem. Ele tá muito focado agora em dirigir. O cara quer comprar uma geladeira, foi lá dentro, olhou as geladeiras, parou o carro aqui na porta e o funcionário trouxe as 2 geladeiras que ele gostou para ele medir e ver se vai ficar bom aí no porta-mala dele aí. Olha aí o nível do atendimento. Acabamos de chegar numa loja monstruosa de equipamentos de camping, de trilha, de off-road e de tudo que vocês podem imaginar. A gente precisou aí passar aqui antes, né, da gente começar a nossa viagem
Viemos ver aqui alguns detalhes, né? E já já vou mostrar para vocês aí o carro que a gente alugou. E já estamos ansiosos aí por deixar a cidade grande, né? A gente não tem objetivo de ficar nas cidades grandes, então uma passadinha rápida aqui para resolver alguns detalhes do início aí da nossa jornada aqui pela Austrália. Fala pessoal, nosso primeiro dia, estamos na verdade nos preparando para sair, né? A gente pegou o carro hoje, fomos comprar algumas coisinhas aí pra gente acampar, travesseiro, e a gente alugou uma Starlink porque a gente não sabe ainda em que lugares a gente vai estar aí nos próximos dias, né? Não sabe se vai ter telefone, se não vai. E a gente tá aqui fazendo o teste da Starlink do carro para ver o que a gente vai faltar aí para nossa estrutura, né? Porque é muito esquisito a gente tá com o nosso carro que tem sistema de internet, sistema de energia, tá em um carro novo que a gente não conhece. Então, nosso primeiro dia tá basicamente isso. A gente demorou um pouquinho, fomos atrás de algumas coisas, mas tá aqui. A gente vai explicar tudo aí depois, que levou a gente a escolher esse veículo, né? Decisão mais pelo estado do veículo do que pelo modelo. Não se trata de marca, nesse nosso caso aqui. Então, a gente acabou conseguindo aí um veículo 2024, 0 km, com algumas coisas já embarcadas, né, para a gente poder fazer aí o trajeto que a gente deseja aqui na Austrália. Então, aí vai ser uma Frontier de uma empresa aqui que aluga motorhome, caminhonete e tudo mais, equipada com 2 barracas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha aí. Tem que abrir aqui. Tá aí, ó. Ela tem um sistemazinho bacana aqui. Já tá com uma geladeira aqui dual zone. Aí a gente saiu agora de tarde para uma loja, né, para fazer umas compras e tudo. Compramos aqui umas pranchas de desatolagem. Mas o carro tá novinho. O carro tá novinho. As 2 barracas que estão presas nele aí são barracas 0 km, nunca foram usadas. Esse carro ele rodou pouco mais de 1.500, 2.000 km, porque foi o caminho que ele fez para chegar até Adelaide aqui. Então o carro é muito novo e a gente está estreando esse carro. A gente acabou de comprar aqui um par de Maxtrax para dar uma segurança maior aí na nossa viagem. Ali atrás tem um tanque de 200 litros de água, sistemazinho de mangueira aqui, ó, para você tomar banho, lavar louça e tudo. Aqui tem mesa e cadeiras novas também, nunca foram usadas. Sisteminha de gaveta aqui para geladeira. Aí, ó. Aqui tem um sisteminha de gaveta, ó.
Deixaram aqui um cabo de chupeta. E aqui, tudo novinho. Talher, caneca, fogareiro, gás, panelas. Tudo novo, nunca foi usado. E essas pranchas aqui são nossas, né? A gente comprou agora. E é isso. 2 escadas aqui para ajudar a montar e desmontar a barraca. E sisteminha de chapa de inox aqui para servir de cozinha. Então aqui a gente tem uma tampa da caçamba aí, né? Meia boca, mas tá valendo. Aí. Tá aí a nossa... Vai ser a nossa casa aí nos próximos, sei lá quantos dias. A gente não tem muito plano, mas pelo menos o carro é novo, né? O carro veio equipado aqui com uma barrazinha na frente, né? Farol de milha. E veio também com snorkel. A gente vai precisar, talvez, aí do snorkel. Então tá equipado com snorkel e 2 barracas de teto. Um exagero, a gente não precisava de 2 barracas, né? Mas, já que tá aqui, tá valendo. E aqui em cima, a gente tem aí placa solar. Aqui é o abastecimento de água, do tanque de água. E é isso. Eu acho que foi uma boa escolha, né? A gente não optou por um motorhome devido ao tamanho, virar uma jaca. O plano era realmente esse, pegar um veículo 4x4 com uma mobilidade maior, para a gente dar uma volta aí, né? Vamos dar uma volta. Essa viagem ela tem um duplo propósito, que o primeiro não se trata disso aqui. Primeiro é uma reunião que a gente tem na cidade de Brisbane, no final do mês, assuntos relacionados ao nosso carro. E aí o segundo seria esse aí, de fazer um rolê aqui pela Austrália, entendeu? Estamos ainda vendo o que a gente vai fazer, mas optamos por manter nosso perfil, né? Nada de jaca, nada de motorhome, de van, nada disso. A gente quer um 4x4 genuíno, com um sistemazinho de energia básico, uma barraquinha, e vamos continuar aí com o nosso perfil de viagens híbridas, né? Metade aí acampando, metade em hotéis e pousadas. E é isso. Estamos ainda com o fuso muito zoado mesmo. Aqui é complicado, a diferença para o Brasil é muito grande. Então a gente vai para o hotel agora, descansar e se preparar para partir aqui de Adelaide amanhã. Outra coisa muito difícil de assimilar, assim de primeira, é o fato do volante estar aqui, ó, no lado do passageiro. Maurício já fez umas cagadas. Fizemos várias cagadas já. Difícil, né? O cara desfusado, cansado, e ainda ter que dirigir numa mão inglesa, né? Invertida. Muito complicado. Toda hora eu tô entrando do lado de lá, o Maurício entra do lado de cá. Pois é. Aí a gente confunde. Confundindo direto. Mas é isso. Então, temos ali atrás já uma Starlink. E trouxemos um GPS novo. Compramos umas porcaria aí. E daqui a pouco eu vou sentar com calma, não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, para falar um pouquinho aí desse duplo propósito, né? A gente veio aqui para a Austrália por dois motivos. Um motivo é a viagem, passeio, e o outro é um negócio. Chegamos no nosso hotel. Graças a Deus coube o carro, né? Adelaide, mesmo que seja uma cidade, entre aspas, pequena, é uma das capitais aí da Austrália, né? Cidade grande
Então a gente está praticamente no centro de Adelaide e o nosso carro coube só aqui fora, ó, na parte de fora do hotel. Ele vai dormir aqui hoje para amanhã a gente sair cedinho. Então amanhã a gente carrega o carro, coloca as nossas malas, equipa a geladeira para começar realmente a nossa expedição, porque quem segue a gente sabe que a gente não gosta de cidade grande. Cidade grande pra gente não é legal. Imagina se a gente tivesse com a Jaca Juma aqui, já era, né? Ia ocupar o espaço inteiro. Mas vamos lá, descansar, arrumar nossas malas, que amanhã a gente começa, enfim, a expedição pela Austrália 2024. Da nossa última noite em Adelaide, nossa segunda e última noite, pegamos o carro, organizamos os trâmites para a gente sair amanhã. Daqui a pouco eu vou terminar de organizar as malas e amanhã a gente inicia aí a nossa expedição. Viemos em um restaurante argentino, aqui pertinho do hotel. Maurício tá só no choppzinho, eu tô no vinho. E a gente vai comer por aqui uma carne argentina. O corpo já tá acostumando mais um pouquinho ao fuso. Vamos ver como vai ser de madrugada. E vamos lá. Amanhã aí começam os atrativos da nossa expedição. Meu Deus! Eu pedi um peixe e saiu fora da carne hoje. Tá um peixe meio esquisito aqui. Eu não sei que tipo de peixe é esse. Ele disse que era um peixe branco, mas tá parecendo um pedaço de carne, não tá não? E o Maurício, batatinha frita e um filé mignon.